Eu falei, nossa, eu estou com as duas mãos congeladas, e agora? Tudo que eu precisava para me salvar estava dentro do trenó, eu não conseguia abrir porque as mãos estavam congeladas. Eu estava com as botas enterradas até a canela na neve, meus pés começaram a congelar, suados também. Falei, bom, a noite está mal começando, ninguém vai aparecer lá em menos de 2, 3 dias, eu não tenho mais energia e tempo para voltar para o carro, eu vou morrer aqui, vou morrer congelado. Eu preciso urgentemente de uma fonte de calor, eu já perdi as duas mãos e meus dois pés. E eu falei, nossa, eu preciso de uma fonte de calor, mas você olha no bosque, só tem neve. Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens. Eu sou a Marina Guedes, jornalista que viveu num veleiro pelo Pacífico nos últimos 4 anos. Hoje estou em terra firme, na Itália, de onde produzo e apresento as conversas que você ouve. Muito obrigada aos nossos apoiadores e ao Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E se por acaso você mora em Floripa, pode pedir o seu Café do Luiz com deliciosos bolos caseiros também. Confere lá. Hoje você confere a segunda parte da conversa com o montanhista, escritor, aquarelista e educador ao ar livre, Tomás Brandolin. Na semana passada, ele falou sobre o seu novo livro, Um Outro Mundo Lá Fora, que trata de 5 expedições no Ártico, Antártica, Alasca e Himalaia. Vale a pena conferir o bate-papo inicial, antes ou depois deste que começa agora. E hoje você conhece um pouco mais sobre as aventuras do Tomás no Ártico. São viagens realmente emocionantes. E essa, na verdade, era a minha próxima pergunta, é mudar para esse tópico aí do Polo Norte, do Extremo Norte. Aqui no Maré Sonora, eu já tive a alegria de conversar com alguns convidados sobre a Antártica, sobre o Extremo Sul, e é muito legal, pela primeira vez, receber alguém que possa falar sobre o Ártico, né, Tomás? O Ártico é uma região maravilhosa, linda demais, e muito desafiadora. Você, em 99... Esse podcast está sendo gravado no dia 13 de abril, então quase no dia 28, quase exatos 22 anos, você foi o primeiro brasileiro a chegar ao Polo Norte, com uma equipe. Isso. Como é que foi essa experiência, Tomás? Conta um pouquinho, por favor. Então, foi em 99, essa expedição canadense, cujo líder, né, é o cara que foi mais vezes para o Polo Norte na história, né, o cara que fez as coisas mais escabrosas no Ártico na história, o Richard Webber. E a esposa dele também é esquiadora, exploradora, aventureira e tal. E ela foi contratada por uma equipe americana feminina que queria ir para o Polo Norte no ano 2000, liderada por ela. Então, essa expedição 91 era um treino. Eles precisavam de recursos para ir para o Ártico. Né? Porque no Canadá não tem esse papo de patrocínio, né? Não tem. Né? Então, eles me acharam, eu achei eles, o Richard já conhecia de 96, quando eu fui sozinho. Ele falou, pô, Tomás, se você conseguir tantos $1.000, você pode ir com a gente. Né? Aí foi assim que eu fui. Né? Eu consegui um patrocínio aqui no Brasil, ajudou a pagar a viagem deles. E eu fiquei, o legal é que eu fiquei 2 meses no Canadá treinando com os caras, entendeu? Isso foi maravilhoso, eu fiz um MBA em expedição ao Ártico com os caras, né? E a ideia era ir pela Sibéria, então nós voamos do Canadá para Moscou fomos para a Sibéria, que lá pegamos um helicóptero, nos deixou no ponto inicial, então a gente foi para o Polo Norte pela Sibéria, porque a grande maioria vai pelo lado canadense. Em que tem uma desvantagem, né? Porque o Canadá, por questões, lembrando, né? O Polo Norte está em cima de uma crosta de gelo, que chama a calota polar, que tem no máximo 3 metros de espessura em cima do Oceano Ártico. Então, um oceano coberto de gelo. E o mar, claro, tem marés, tem correntes, e tem o vento da superfície. Então, quando você vai pelo Canadá para o Polo Norte, é comum você andar 10, 20, 30 quilômetros, e durante a noite o gelo traz você um pouco para trás. Mas se você vai pela Sibéria, é ao contrário, né? Porque o gelo é o mesmo. Então, quando você está indo pela Sibéria, você anda 10, 20 quilômetros, você dorme, às vezes o gelo te leva 2, 3, 4 para frente. Então, a gente foi pela Sibéria, também é mais barato, né? Então, foi legal conhecer a Sibéria, né?
puta, outro planeta aquilo lá. E assim, eu estava rodeado com alguns feras, né? Porque assim, eu não era esquiador, mas eles são esquiadores. E a pegada é outra, né? O alpinismo é uma coisa, a expedição com esqui é outra pegada. Outro raciocínio, outra técnica, outra filosofia, outra estratégia, os perigos são diferentes, né? Então, para mim, foi uma experiência assim, maravilhosa fazer essa expedição com esses canadenses, né? Foi muito legal. Eu vi um texto, eu li um texto que você escreveu no seu site. Aliás, você escreve, é muito legal, porque você tem uma pitada de bom humor, de ironia também no seu site, é muito legal. E eu li que você comenta isso, né? Que dormia enquanto vocês estavam dormindo, percebiam quando acordavam que vocês tinham movido, né, alguns quilômetros voltado para trás, alguns quilômetros, né? Que não era muito empolgante isso daí na expedição. Achei barato o jeito que você conta isso. Porque quando você monta o acampamento, porque assim, quando você vai para o Polo Norte, o gelo tem constante movimento. Então você não anda assim, eu ando 10 quilômetros, 10 quilômetros, 10, numa linha reta, né? Normalmente você vai 10, amanhã você já está meio desviando, assim, né? Daí é mais 10, depois você compensa, é um eterno compensar, né? Então, quando você monta um acampamento, você pega o GPS e fala, bom, eu estou em tal lugar, né? Latitude e longitude. Quando você acorda, você põe o GPS e o GPS fala, você não está mais no mesmo lugar, né? Porque às vezes você não vai nem para trás nem para frente, você vai para os lados. Eu conheci amigos holandeses, que eu fui para a Austrália, os caras foram para o Polo Norte, eles desviaram em uma semana 100 quilômetros, imagina, para o lado. Né? Então, assim, logisticamente, você tem uma quantidade de comida, combustível, se você desvia demais, você não chega nunca, né? Então é perigoso, e é incontrolável, é um fator incontrolável, é diferente da Antártica. A Antártica é um gelo, em tese, estático, né? Você anda 10 quilômetros e você dorme, amanhã você acorda no mesmo lugar. O movimento da Antártico sim, é imperceptível, né? Mas no Ártico não, é um ambiente muito dinâmico. E conforme vai avançando a estação, que vai ficando mais quente, o gelo se mexe com mais rapidez, né? Então, eu diria que é o ambiente mais perigoso que existe, mais complexo, mais incontrolável, vamos dizer assim, né? Que legal que você está falando isso, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Você falou numa entrevista que o ambiente ártico é mais difícil que no extremo oposto, né, na Antártica. Então tem a ver com todas essas questões de intempéries, de ameaças de constante, por exemplo, abrir fenda, né, no gelo. É por isso que você falou aquilo? Então, fendas da Antártica, elas existem, mas são muito poucas, é mais difícil, geralmente você percebe. No Ártico, não é uma fenda assim, é uma falha na calota polar coberta por neve. Você não vê, aí apesar que a gente está sempre com o esqui no pé, mas assim, se você cair na água, provavelmente você vai morrer. Mesmo com teus amigos te tirarem. Se eles te tirarem muito rápido e conseguir te aquecer, tira a tua roupa, você entra no saco de dormir, talvez você se recupere. Né? Então, é isso. Então, além do gelo se jogar contra você, geralmente, você tem essas fendas que se você cai na água gelada. Porque o frio é o mesmo da Antártica, o vento também é o mesmo. E tem um outro detalhe no Ártico que na Antártica não tem. Na Antártica tem pinguim, na costa, no meio. No Ártico tem urso polar, e ele é carnívoro, né? Lembrando, né? Que ele é carnívoro, ele não é vegetariano. Né? Então, assim, você ainda tem que lidar com os ursos. Então, é um componente a mais incontrolável. Você pode encontrar nenhum urso, pode encontrar 10, né? Eles podem estar com fome ou não, eles podem vir para cima de você ou não. Então, assim, a gente vai armado, né? Uma coisa que na Antártica você não leva arma, mas no Ártico você está regada. E foi na viagem que você fez sozinho, antes de fazer essa chegada ao Polo Norte pela Rússia, quando você estava com o cão esquimó, Bruno, como é que foi aquela viagem, Tomás, anos antes, né, dessa que vocês efetivamente chegaram? Conta um pouquinho daquela outra experiência sensacional. Fazer uma expedição com um cachorro, seja para onde for, é outra coisa, é muito lindo, é muito gostoso, né? E foi a primeira vez que eu fiz uma expedição, a primeira na única, né? Que eu nunca voltei a fazer outra expedição com cachorro. E então, assim, é uma integração legal, né? Porque
Eu fiquei 2 meses e meio treinando nos Estados Unidos e Canadá no inverno, né, puxando trenó e tal. Cheguei na Vila Esquimó, que eu tinha combinado, que eu tinha ido lá no inverno, em novembro, né, combinado com o Esquimó de conseguir um cachorro para mim. Porque ele falou assim, você tem que ter um cachorro, né, porque se você não levar um cachorro, como é que você se protege de um urso? Como é que porque você vai estar dentro de uma barraca de camping cozinhando, o urso chega, você não vê. Então, né, ele me convenceu, ele falou, eu vou reservar um cachorro para você. Daí quando eu cheguei lá, ele me deu um cachorro, aí ficou uns 3, 4 dias eu e o cachorro, a gente não se deu bem, o cachorro foi embora, me deixou sozinho, né, quem estava perto da vila ainda. Aí eu peguei outro cachorro, que eu dei esse nome de Bruno, né, e aí a gente pegou o avião, fretamos um avião, né, nós fretamos, assim, eu que paguei, né, o meu patrocinador, mas eu e o cachorro já somos uma dupla, nos deixou a 90 quilômetros da vila, e o avião vai embora, aí ficou eu e ele, né, e aí, assim, eu vou andar eu e ele, aí tem os humores dele, você tem que entender, os cansaços, as vontades, você tem que se comunicar com ele, né? Ele é um cão que vive lá, está acostumado com aquele frio, aquele vento, ele curte ir atrás de urso, para meu desespero, né? Quando a gente encontrou o urso, ele queria ir em cima do urso. Então foi um barato, assim, essa experiência do cachorro, aquela interdependência, ele depender de mim, eu depender dele, ele salvou minha vida algumas vezes. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, né? Foi muito lindo isso. Mas aí na volta, aí você deixou ele lá de volta? Como é que foi a separação depois? Você teve que deixar ele lá onde você o encontrou, na vila que ele estava inicialmente? Não, foi assim, eu cheguei num ponto no norte de uma ilha chamada Batursi, lá no Ártico, em que o gelo estava totalmente derretido, né, a cobertura do mar, então não dava para avançar, né, não dava para andar na água, e teria que ser muito grande, enfim, viabilizou, né. E nisso chegou um holandês que também estava sozinho, meio na minha cola, também com um cachorro, falou, puta, e agora, o que a gente faz, né, vamos chamar um avião, para vir embora, né, um avião de resgate. Daí eu chamei o avião, nisso chegou uma equipe de suíços com trenós puxada por cães, né, a gente fez a pé, eles fizeram com trenós, os cães puxando, eles ficaram 4, 5 dias, eles fizeram o que a gente levou 20 dias, né. Eles eram muito mais, vários homens, tinham mais de 20 cães e tal. Bom, nós temos que ir embora, então vamos embora. Aí, quando o avião chegou, os suíços tinham contratado esquimós para serem guias deles, e um dos esquimós era dono do cachorro que eu tinha. Ele era filho do na realidade. Eu aluguei o esquimó com um senhor lá, e o esquimó que estava com os suíços era o filho dele. Ele falou, mas eu quero ficar com o cachorro. Eu falei, não, mas eu preciso devolver para o Simon. Ele falou, não, o Simon é meu pai, o cachorro é da família, então deixa ele aqui, que eu vou voltar com os suíços e tal. Eu tive que me despedir do cachorro assim, de repente, né? Tchau, tô indo embora, né? Eu vou pegar o avião aqui no gelo. E assim, a gente conviveu 20 e poucos dias e ele nunca tinha latido, né? Ele nunca latiu, né? É um cão silencioso. Então ele latia, que nem, sabe, assim, cachorro que fica para trás no dia de mudança, né? Então ele chorava de um lado, chorava de outro, foi uma coisa assim super tocante, triste. Aí eu entrei no aviãozinho e voltei para a Vila Esquimó e de lá vou embora, né? Eu nunca mais vi o cachorro, né? Ele também nunca mais me escreveu, nunca telefonou. Pô, nem com um monte de tecnologia que a gente tem, smartphone, nada, não adianta. É mesmo. E como é que era o deslocamento de vocês? Você ia com esqui e aí puxando os trenós? Como é que era, para imaginar, assim, vocês andando lá no gelo, Tomás? Como é que rolava isso? Eu tinha esquis dos pés, os esquis têm aproximadamente 2 metros de tamanho. Eu puxava meu trenó, que começou com 90 quilos, e eu tinha uma mochila com mais uns quase 20. E ele tinha o trenó dele com 45 quilos de comida, um trenó pequenininho de madeira, que o esquimó fez para nós, para a expedição. E tinha uma corda que unia eu e o cachorro, né? Então eu puxava meu trenó, ele puxava o trenó dele, até para deixar de ser folgado, né? Ele puxa a comida dele, eu puxo a minha. E aí a gente montava acampamento. Eu, quando chegava no lugar, eu falei, vou montar acampamento. Ele dormia do lado de fora da barraca, em nenhum momento ele entrou ou tentou entrar na barraca, ele não está acostumado com isso. Esses cães, eles estão acostumados a viver ao ar livre, naquele inverno absurdo de 50 graus, porque lá é a lei do Darwin, meu.
se tiver que morrer, vai morrer, só os fortes sobrevivem, né? Esquimó trata o cão assim, vai ficar aqui fora. Se morrer, porque era para morrer mesmo. Então, era isso, né? Ele ficava lá fora, era comum, durante a noite que não escurecia, né? O vento levar a neve para dele, ele enrolado, ele ficava submerso na neve. Quando amanhecia, eu não via o cachorro, ele estava embaixo da neve. Ele acordava, se mexia, chacoalhava, ele acordava e era esse cotidiano, né? Eu dava comida para dele, o jantar dele antes de dormir. Aí ele dormia, eu fazia o meu jantar, dormia e tal, né? O esquimó falou assim, nunca trate esse cão como um bichinho de estimação. Ele não é um bicho de estimação. Ele está lá para salvar a sua vida. E um cão bem alimentado é um cão preguiçoso. Então, quando eu dozinha, aquele olharzinho do cachorro, fofinho, bonitinho, que estava com fominha, e quer comer, eu dei comida, o que aconteceu? Ele comeu, se enrolou e dormiu, tirou uma soneca. Eu falei, pronto, fica 2 horas aqui sem andar. Então, foi isso. A experiência foi essa. E as vezes que ele salvou você, como é que foram essas vezes, Tomás? Não, a primeira vez, assim, ele que viu o urso. Eu estava indo na direção de um urso, porque assim, o Ártico, o gelo, ele é muito irregular. Tem lugares que são lisos, parece um campo de futebol liso, e tem lugares que é mais comum, muito acidentado, né? Existem blocos de gelo encalacrados no gelo, blocos do tamanho de uma geladeira, de um carro, de uma caminhonete, de uma van, né? Enfim. E geralmente os ursos ficam entre os blocos, porque esses blocos, antes de o gelo derreter, eles ficam boiando. Então, quando o gelo derrete em volta deles no inverno, acaba ficando uma volta em volta do bloco de água. Não fica muita neve. Então, o bloco fica meio solto ali. Aí a neve cobre, mas assim, quando a foca vem respirar, e ela respira 3 vezes por hora, e geralmente ela sai do lado de um bloco de gelo. A foca não vem no meio de uma placa de gelo, ela fica na beirada, e o urso obviamente sabe disso. Então, onde tem muito bloco, o urso está ali. Então, quando a gente viu pegadas de urso, na parte que tem muito bloco, tem muita pegada de urso. Tem um urso aqui. Né? E o esquimó falou, olha, você tem que fazer barulho, leva um apito, você não pode nunca surpreender um urso se ele acabou de pegar uma foca. Ele tem certeza que você veio lá para roubar a foca, ele vai virar uma máquina assassina. Então eu ficava fazendo barulho, com apito, cantando em voz alta, que nem a gente canta no chuveiro, que nem um louco, né? Tá sozinho. E quando eu estava indo na direção do urso, o cachorro ficou excitadíssimo. Falei, putz, um urso ali na minha frente, meu Deus, e agora, né? Aí eu peguei espingarda, tirei o esqui, peguei as balas, já falei, bom, agora vamos ver o que acontece. Aí o urso nos viu, e o urso veio na nossa direção. Ele desapareceu alguns segundos, né, atrás dos blocos, de repente ele escalou um bloco e ficou de pé olhando para nós. É um bicho que pesa mais de 500 quilos, de pé chega acima de 3 metros o macho, e ficou olhando para nós, e aí você não sabe qual é a reação dele. Ele pode ir embora, ele pode vir para cima de você, porque ele está com fome, ele está com medo, sei lá, né? A presença do cachorro já afugentou o urso, porque quando ele viu que eu estava com o cachorro agressivo, querendo ir para cima dele, o urso foi embora, aí que eu vi que era uma fêmea com filhote. Aí Nossa. O urso deita, né, meio acabrunhado, assim, meio desconfiado, assim, né, foi para minha direita. Então foi a primeira vez que ele me salvou nessa. Mas o que ele me salvou mesmo foi mais no final da expedição, em que ele decidia parar de andar. Eu estava andando assim, o gelo meio liso, de repente ele parava de andar, ele brecava. Eu puxava, ele não ia, de jeito nenhum. Eu falei, mas o que está acontecendo? Por que ele não quer andar? Porque você não vê nada no gelo de diferente, né? Um gelo meio liso. Aí eu pegava o bastão de esqui e batia no gelo, o bastão afundava. Por que ele afundava? Porque o gelo estava cheio de ar. Parecia, sabe, chocolate aerado, que está cheio de bolha. Então, é muito ar. Então, assim, eu e ele afundaríamos naquele gelo. E ele, com o olfato, ele percebe que aquele gelo não é bom para andar. Então, às vezes eu voltava para trás, né? Às vezes eu desviava para a direita, para a esquerda, ele andava. Mas, às vezes, eu tinha que voltar 50, 100 metros para trás, fazer um puta desvio.
Aí ele andava, entendeu? Então, assim, ele impediu que eu caísse no gelo alguma vez. Se eu caísse, não tinha ninguém para me tirar. Então, eu diria que ele salvou minha vida mesmo, de verdade, né? Sem falar que ele era o meteorologista da expedição. Quando amanhecia, ele não saía, ele não acordava, batata, aquele dia não dava para andar, ia entrar uma tempestade. Ele foi promovido a meteorologista da expedição logo no começo. Muito bom, muito bom. Assim, demais. Recomendo a todos fazer uma expedição com cachorro. E ele era novo? Qual é mais ou menos a idade do Bruno? Eu não sei, o esquimó também, ele falou, mas ele deve ter uns 2 anos. Aquele cachorro, o nome original esquimó dele é Tiguak. Tiguak, no idioma esquimó, do Inuktitut, idioma Inuktitut, Tiguak significa adotado. Ele foi um cão que apareceu na vila. Ele era misturado com lobo, tanto que ele era dominante. O suíço, quando chegou com o cachorro, que era um cachorro local, o cachorro morria de medo, né? E os 22 cães dos suíços, quando o meu cachorro, o Bruno, passava na frente dos caras, ele parecia um general passando na frente do soldado raro. Esse cachorro assim, nossa, ele é o rei do galinheiro aqui. Porque ele era misturado com lobo, ele era muito agressivo, né? E, então, assim, o esquimó não sabia a idade dele, mas ele falou, mas eu imagino que ele deve ter uns 2 anos, pelo porte, pela personalidade. E, Tomás, uma outra história que é sensacional, quando eu estava lendo no seu site, pesquisando, acho que uma das partes mais legais, além de conversar com o entrevistado aqui, né, aqui no Maré Sonora, é a pesquisa antes. Eu acho muito legal, você vai descobrindo um monte de coisa, é sensacional essa pesquisa. E eu lembro de ter lido sobre a sua experiência de aclimatação para essas viagens ao Ártico. Você passou um perrengue nos Estados Unidos, né? Queria te pedir para falar sobre essa empreitada aí um pouquinho, Tomás. Sim, eu fui para os Estados Unidos, especificamente para o estado de Montana, que é na fronteira com o Canadá, no noroeste americano, numa cidadezinha chamada Missoula, que fica ao lado de um parque chamado Rat Snake. E Montana tem as melhores, talvez, eles falam que é a melhor, claro, né? Cada lugar fala que é a melhor neve para você esquiar. Então eu decidi, passei o mês de janeiro e fevereiro lá esquiando. O que era esquiar? Não adianta você ficar numa academia treinando para se condicionar. Você tem que pôr esqui no pé, pôr peso no trenó e esquiar. Então eu punha no começo 20 quilos, 30, 40, 50 quilos, fui aumentando de peso esquiar. E teve um dia que eu fui fazer uma trilha nesse parque, e eu ia sozinho, e é dia de semana que eu sabia que não ia ter ninguém, porque eu estou me preparando para uma expedição solitária. Então, a componente psicológico também você tem que treinar, e ficar sozinho e se virar sozinho. E nesse dia eu fui fazer uma trilha, que em tese seria um dia de trilha, eram uns 16 quilômetros. Então eu comecei cedo, né, saí da caminhonete, deixei no estacionamento, falei, boa noite eu volto, pego e vou dormir em casa. Mas a neve estava muito dura, a temperatura 15 graus abaixo de zero de dia. Então, assim, você com o esqui no pé, você faz um sulco na neve, né? Se afunda a neve. Só que o trenó lá atrás é muito mais largo, e se a neve está muito dura, ele não vem, você não consegue puxar. Então, meu rendimento à tarde começou a cair para menos de 500 metros por hora. Eu falei, eu vou ter que dormir aqui, no meio da trilha. Até aí tudo bem, né? Com mantimentos na barraca, né? No trenó, tal, comida, tudo, né? Aí eu falei, bom, já está escurecendo, vai cair a temperatura, provavelmente com uns 25 abaixo. O que eu fiz? Tirei as luvas, tirei a jaqueta de corta-vento, estava suado de esforço, pus um casaco bem pesado, fechei o casaco, fui pôr as luvas de volta. O que aconteceu, para minha surpresa, as luvas úmidas de suor congelaram. Ficaram luvas de aço, assim. Já era assim, quase 5 da tarde, a coisa não enxerga direito e tal. Eu falei, eu não consigo colocar as luvas, elas estão congeladas. Aí minhas mãos úmidas de suor começaram a congelar. É uma coisa impressionante que em questão de segundos, sim, 10 segundos, minhas mãos fecharam, ficaram assim, ó, na minha frente, nos meus olhos, era incontrolável, eu não conseguia abrir os dedos, começaram a ficar roxo,
E assim, as minhas duas mãos, a impressão que eu dava é que se eu batesse num tronco, a minha mão ia quebrar que nem um pau. Eu falei, nossa, eu estou com as duas mãos congeladas, e agora? Tudo que eu precisava para me salvar estava dentro do trenó, eu não conseguia abrir porque as mãos estavam congeladas. Eu estava com as botas enterradas até a canela na neve, meus pés começaram a congelar, suados também. Falei, bom, a noite está mal começando e ninguém vai aparecer lá em menos de 2, 3 dias. Eu não tenho mais energia e tempo para voltar para o carro. Eu vou morrer aqui, vou morrer congelado. Eu preciso urgentemente de uma fonte de calor, que eu já perdi as duas mãos e meus dois pés. E eu falei, nossa, eu preciso de uma fonte de calor, mas você olha no bosque, só tem neve. Não tem neve, não tem cabana, não tem nada. Aí foram momentos de pânico, daí eu lembrei, existe uma única fonte de calor aqui perto, que sou eu mesmo. Aí eu consegui com o dedão congelado baixar o zíper do casaco, coloquei as minhas duas mãos nas axilas, e para sair da neve com meus pés entolados na neve, eu deitei em cima do meu trenó, que nem um bebezinho, assim, morrendo de medo, de adormecer pela exaustão, porque eu não acordaria nunca mais. E eu fiquei ofegante, eu fiquei ofegante de propósito, porque como é que você gera calor parado? Você gera calor quando você está em movimento, né? Você começa a correr, gera calor. É parado, então eu gerava ofegante para tentar gerar calor parado, e medo e assim, meio e raiva, né? Falei, nossa, eu já perdi minhas duas mãos, meus dois pés, eu vou morrer, que caramba, eu estou treinando, como é que pode isso? E depois de 20 minutos, voltou o calor para as mãos e para os pés, eu comecei a sentir o calor, né, aqui embaixo, e a dor é insuportável. E as pessoas, mas que dor que é essa? Eu falo assim, pega um balde, enche de gelo e põe as duas mãos lá dentro. Quando você não aguentar mais de dor, você marca mais 5 minutos. Essa é a dor, entendeu? O descongelar é uma dor, assim, absurdamente intensa, forte, né? E aí eu falei assim, mas eu chorava de dor, era muito forte a dor. Mas eu falei assim, mas eu salvei minhas mãos, eu vou salvar minha vida, né? Aí eu peguei a pá e montei a barraca, e entrei lá dentro, e, enfim, me salvei, e eu falei, nossa, Tomás, você treinando para o Polo Norte, você quase aqui não treino. Isso foi um aprendizado muito grande, né? Então eu falei, Tomás, agora você está preparado para ir para o Polo Norte, porque assim, você viu que você não pode fazer as coisas no piloto automático, de tirar uma luva e, meu, cada detalhe, cada ação, você tem que pensar, né? Então foi um episódio, Nossa. assim, importante na minha vida até hoje, né? Porque eu aprendi que quando você não tem mais saída na sua vida, ninguém vai vir te ajudar. Nessa pandemia é muito comum isso. Você está perante a morte e ninguém vai vir te ajudar, não vem. E você está numa situação dramática. A solução está dentro de você, é você que vai se salvar. Ou é você ou ninguém, porque não tem ninguém. Né? Então essa força que veio de dentro de mim, essa adrenalina, esse raciocínio de o calor é você, essa coragem, essa iniciativa, foi muito forte. E essas coisas tem que contar no livro, né, Marina? Acho que eu não vou contar isso no livro? Tem que contar. É impressionante, assim, é no mínimo instigante, dá muita vontade de ler, porque eu confesso que quando eu estava lendo as informações no site, eu falei, nossa, eu quero ler o livro dele o mais rápido possível, porque você escreve muito bem e são histórias, assim, muito especiais, né? Muito marcantes. O que te motiva, Tomás, a fazer uma expedição quando você passou por um sofrimento tão grande? O que te leva a continuar nesse estilo de vida sensacional, mas que para muita gente poderia ser um trauma e parar de fazer? Qual é o motivador na tua vida maior? Eu sempre gostei de conhecer lugares assim lindos, inóspitos, remotos, né, que são muito bonitos. Considero lugares paradisíacos. Eu gosto do contato com a natureza, eu gosto de me desafiar na natureza, eu gosto de conviver na natureza. Então, quando eu vejo gente que faz a trilha da Serra Fina, que é uma trilha de 3 dias, a pessoa faz 8 horas e acha demais, esportivamente eu acho demais mesmo, né? Mas eu gosto de fazer trilha de 3 dias em 7 dias, eu gosto de ficar na montanha, eu gosto de me perder lá e ficar, né? Então, eu adoro essa convivência, eu gosto do vento, eu gosto do frio, muito mais do que do calor.
Então, assim, esse contato íntimo com a natureza são lugares que é a antítese do mundo que a gente vive, né? Porque aqui está calor, você liga o ar-condicionado, está frio, você liga o aquecedor, é alto, você vai de elevador, é longe, você vai de carro, e na montanha não tem, é você, as tuas pernas, teu esforço, a tua capacidade, a tua avaliação, você tem que confiar, passar confiança, ajudar, pedir ajuda. Então, eu adoro essas jornadas, né? Eu acho que é uma jornada esportiva, emocional, espiritual, humana, muito intensa, as emoções ficam à flor da pele. Então, é uma conjunção de fatores, né? O silêncio, a água fresca, o céu estrelado, a solitude, né? A desconexão com o mundo. É um conjunto, é um bolo que tem vários ingredientes, aí eu adoro tudo isso. Né? Então, eu sempre curti, pretendo fazer outras, dentro das minhas possibilidades agora financeiras, físicas. É isso, eu adoro, né? E não precisa ir para o Everest ou para o Polo Norte, tem vários lugares bem menos conhecidos que te dão essas mesmas sensações, né? A natureza está aí, basta procurá-la. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Maré Sonora. Se você gostou, fique à vontade para compartilhar com quem desejar. Na semana que vem, você ouve a terceira e última parte da série com Tomás Brandolin. Ele vai contar sobre suas andanças no Alasca e também a sua experiência como aquarelista. Siga o Maré Sonora no seu tocador de áudio favorito ou no YouTube para não perder nenhum programa. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!